Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Mais uma aula, mais um momento que Deus tem nos dado na presença dele. Você que pode, abre sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 11. Estamos na nossa nona aula do módulo Ministério. A aula, nós estamos na categoria dos dons. Vamos falar hoje sobre os dons de Cristo, os 5 ministérios. Na aula anterior nós apresentamos todos os dons, apresentamos que eles se dividem em 3 categorias, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje vamos falar dos dons do Filho, dons de Cristo, que também são conhecidos como os 5 ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11 vai dizer assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus irmãos, esse vai ser o nosso texto base da aula de hoje. E os dons ministeriais, eles são conhecidos como os dons de Cristo também, também conhecidos como 5 ministérios, são chamados específicos estabelecidos diretamente por Jesus, para o fortalecimento e crescimento do corpo de Cristo. Eles se distinguem dos dons espirituais e dos cargos eclesiásticos, pois não são simplesmente posições de liderança organizacional, mas sim chamados que visam a maturidade espiritual e unidade da fé no corpo de Cristo. Em Efésios 4, capítulo do 11 ao 13, Paulo explica que Cristo concedeu à igreja 5 funções ministeriais principais, que são o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Esses ministérios têm como objetivo conduzir a igreja à estatura plena de Cristo e são vigentes até que a igreja alcance essa maturidade, evidenciando que esses dons ainda são essenciais e aplicáveis hoje. O que esses versículos estão dizendo? Que Jesus ele estabeleceu esses 5 ministérios, que são chamados, vamos dizer dessa maneira, e que eles têm um propósito, que é equipar a igreja, que é atingir a maturidade, e que tem também um prazo de validade, algumas pessoas acreditam que os dons cessaram, que na morte do último apóstolo, do último discípulo que seguiu diretamente a Cristo, os dons cessaram, mas não, aqui Efésios 4, principalmente no versículo 13, vai falar, que até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e ao estado da pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Chegamos todos à unidade da fé? Não. Chegamos todos ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Não. Chegamos todos ao estado da pessoa madura? Não. Chegamos todos à medida da estatura da plenitude de Cristo? Não. Então os dons ainda são necessários, então os dons ainda estão vigentes. Amém, irmãos? Vamos primeiro estabelecer uma diferença, uma distinção entre cargos e ministérios. Existe essa confusão, existe essa mistura. Muita gente não entende muito bem os 5 ministérios porque confundem com cargos, não entende muito bem cargos porque confundem com ministérios. Vamos lá, cargos eclesiásticos são funções de liderança estabelecidas pela igreja para atender à organização e às necessidades práticas da comunidade. São exemplos disso no Antigo Testamento, cargos como levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes, responsáveis pelo serviço no templo. No Novo Testamento, os cargos são diáconos, presbíteros e bispos, que ajudam na administração e no cuidado pastoral. Aqui no material didático eu não coloquei, mas também podemos considerar no Antigo Testamento, todo Israel também era um cargo, porque todos são chamados para servir a Deus, todos são chamados para serem bênção na vida das pessoas, todos são chamados para buscar e para manifestar a glória de Deus, todo o povo de Israel. No caso do Novo Testamento, que é a igreja,
podemos considerar equivalente ao povo de Israel os santos, os crentes, todos aqueles que confessam a Cristo são chamados para proclamar o Evangelho, né? Nem todos são evangelistas, mas todos são chamados para a grande comissão de pregar o Evangelho, amém? Então, esses são cargos, amém? Diferente dos cargos, esses são cargos importantes para a ordem e funcionamento da igreja, mas diferem dos ministérios de Efésios 4, que são chamados e dados diretamente por Cristo para edificação espiritual. Enquanto os cargos podem ser atribuídos pela liderança da igreja, os 5 ministérios vêm do próprio Jesus e manifestam uma capacitação espiritual específica, independente de ordenação formal. Os ministérios de Efésios 4 são expressões diretas do chamado de Cristo, que vão além de títulos formais. Mesmo que uma pessoa não seja reconhecida oficialmente como evangelista ou pastor, se Cristo a chamou para essa função, ela terá uma inclinação natural para exercê-la. Exemplo, alguém chamado como evangelista, mesmo sem ordenação, terá habilidade natural e desejo de evangelizar. É mais ou menos isso. O cargo normalmente vem pelo reconhecimento da igreja, da liderança, de quem está na administração. E os ministérios vêm de um chamado direto de Cristo. Aquela pessoa ela tem essa inclinação natural, ou até mesmo ela tem essa ciência desse chamado. Por que isso é importante? Nós sabemos essa distinção de cargo e de chamado. Porque no chamado nós devemos fazer aquilo que Deus falou, aquilo que Deus está nos chamando para fazer. No cargo nós devemos nos submeter à liderança daqueles que têm autoridade sobre nós, que são nossos irmãos em Cristo, que têm autoridade, que foram estabelecidos por Deus. Amém? Vemos também exemplos, por exemplo, a pessoa tem um chamado pastoral, aquela pessoa ela vai ter uma dedicação a mais para cuidar de pessoas, ela vai estar ali junto, cuidando, amando, pastoreando a pessoa, mesmo que nunca tenham chamado ela, ungido ela, ordenado ela pastor. O evangelista é a mesma coisa, um apóstolo, essa pessoa vai ter aquele senso, né, de estar para fora da igreja, estar fazendo missão, estar enviando, estar plantando novos pontos de pregação, mesmo que ninguém tenha levantado, mesmo que o homem não reconheça, ela já foi reconhecida por Deus. Essa é a diferença entre os cargos e os ministérios. Para entender esses 5 ministérios, podemos compará-los aos 5 dedos da mão, simbolizando a união e o trabalho em harmonia. Vamos falar primeiramente do apóstolo. Os 5 ministérios é bem fácil a gente lembrar deles e trazer uma ilustração deles usando a nossa mão, usando os 5 dedos da mão. O apóstolo seria o polegar. Por quê? O apóstolo ele é representado pelo polegar porque ele conecta-se com todos os dedos. Ele consegue tocar todos os dedos. Se você tentar tocar os outros dedos um com o outro, você não consegue, mas o polegar você consegue tocar. O que isso quer dizer? O apóstolo ele consegue fluir, de certa maneira, nos outros 4 ministérios. Ele é chamado para fora. O apóstolo é o que nós diríamos hoje um missionário. É aquela pessoa que não simplesmente está sempre dentro daquela congregação, daquela igreja local, mas é aquela pessoa que é chamada para fora, vai pregar para os de fora. Exemplo bíblico, nós temos o apóstolo Paulo, né, que plantou igrejas e liderou missões em diversas regiões. Ele se identificava como o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e não da parte de homens. É mais uma evidência, né, que os 5 ministérios não são cargos, são chamados, né? O apóstolo em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 também. Ele se identifica, Paulo, apóstolo chamado por Cristo, não da parte de homens, mas da parte de Cristo. Então, assim, o ministério apostólico, ele é um ministério de missão, ele é um ministério para fora, ele é um ministério de plantação de novas igrejas. A palavra apóstolo significa no grego enviado. Jesus ele usou essa palavra para chamar os seus 12, para enviar eles para pregar o evangelho, para anunciar. Ele mesmo disse, né, na comissão que ele fez com seus discípulos, ele enviou para aldeias que Jesus ainda não tinha ido. Para quê? Para que eles pudessem anunciar sobre Cristo até que ele chegasse lá.
Amém? Em segundo lugar, podemos ver o ministério do profeta. O profeta, ele pode ser representado pelo nosso dedo indicador, porque é o dedo que indica uma direção. O ministério profético, ele é isso. Ele recebe a palavra de Deus para orientar e para corrigir e para dar uma indicação, né? No nosso exemplo bíblico, podemos ver o profeta Ágabo, né? No Novo Testamento, que profetizou sobre uma fome. Atos capítulo 11, versículo 28 vai falar, né, que tinha um profeta naquela região chamado Ágabo, e ele falou, né, eis que virão tempos de fome, e aqueles tempos se cumpriram. Mas como ele teve essa direção de Deus de anunciar isso, o povo pôde se preparar, né? Em Atos capítulo 21, ele também exerceu um ministério profético, revelando, né, a vontade de Deus, né? Ele mostrou para Paulo, né, ele fez um ato profético ali, mostrando que Paulo seria preso, que Paulo seria preso ali naquele momento. Então, o ministério profético, ele estabelece profetas chamados por Deus para estabelecer uma direção para a igreja. Amém? Evangelistas, nós podemos representar pelo dedo médio. Por que ele é pelo dedo médio, né? Porque nós podemos dizer, né, que é um ministério que tem mais visibilidade. O dedo médio é o nosso dedo maior na mão e é o que tem mais visibilidade. O evangelista, ele também é representado pelo alcance, né? O evangelista, ele tem mais alcance ao povo de Deus. Por seu dedo mais longo, né? Ele leva o evangelho e as boas novas às pessoas, né? O exemplo bíblico, nós temos o Filipe, né? O evangelista, ele pregou em Samaria, né? E ao eunuco etíope, né? Estendendo o alcance da mensagem de Cristo. Isso está lá em Atos capítulo 8, né? Ele pregando em Samaria está do versículo 4 ao 8 e ele pregando ao eunuco está do versículo 26 ao 40, tá? Todos somos chamados para pregar o evangelho, mas os evangelistas, ele tem essa facilidade, por ele ter esse chamado, né? Ele tem essa graça, né? De ter esse dom, e com esse dom ele tem um alcance maior do que uma pessoa que não tem o dom evangelístico. Ele tem essa facilidade para evangelizar. Os pastores nós podemos representar pelo dedo anular, né? O pastor, ele é representado pelo dedo anular, simbolizando o compromisso, né? Ele cuida do rebanho com amor e dedicação. Por que o dedo anular representa o compromisso? Quando a gente se casa, colocamos a aliança no dedo anular. Então, o pastor, ele é aquele que gera aliança, que gera compromisso, que gera proximidade, né? O pastor é diferente do apóstolo. O pastor, ele é para dentro, né? Ele cuida das ovelhas do rebanho que está dentro daquela congregação local, dentro daquele ponto, né? Enquanto o apóstolo, ele é para fora. O evangelista também. O evangelista, ele tem um ministério tanto dentro quanto fora, ele transita, né, dentro e fora. O profeta também, muitas vezes, ele pode ter esse ministério itinerante, mas ele também ele é chamado também. Existem profetas locais, né, que trazem direcionamento para aquela igreja local, mas o pastor é mais focado nos de dentro, né, daquele local específico. Pastor, eu costumo dizer até mesmo que pode ser que entre até um pouquinho de briga com alguns apóstolos, né? Porque o apóstolo quer enviar o povo para fora da igreja. O pastor, não, deixa ele aqui, vamos cuidar dele, vamos amar, vamos trazer eles para dentro, vamos preparar mais um pouquinho antes de enviar. E o apóstolo, não, tem que ser pregado para fora. Amém? Temos exemplo de Timóteo, né? Que pastoreou e cuidou das igrejas, né? Foi orientado por Paulo a apacentar a igreja de Deus, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, 2 Timóteo também, capítulo 2, versículo 24 e 25, Timóteo desempenhou seu papel pastoral, cuidando e ensinando os crentes, tá? E por último, mas não menos importante, temos o dedo mínimo, né? Que é representado pelo mestre. Por que pelo dedo mínimo? Porque é inútil o mestre. Brincadeira. É brincadeira. O mestre, ele é simbolizado pelo dedo mínimo, que é o menor, que dá equilíbrio e firmeza para a mão. Ele ensina a palavra de Deus de forma profunda e acessível. Na nossa mão você pode fechar ela com todos os dedos. Se você deixar o dedo mínimo
levantar, você pode ver que você não tem tanta firmeza e tanto equilíbrio para segurar algo. O dedo mínimo ele te ajuda a segurar com mais firmeza. O dedo mínimo, o mestre, então, ele está na igreja para isso, para equipar. Aqueles que já são de dentro, ele traz essa força, ele traz esse equilíbrio, ele traz essa capacitação para os que são de dentro, né? Exemplo bíblico, nós temos o próprio Jesus, né? Que frequentemente ele era chamado de mestre, né? Lucas capítulo 9, versículo 38, João 13, várias outras passagens, até mesmo os fariseus, até mesmo os saduceus, os escribas chamavam Jesus de mestre, né? Ele ensinou com autoridade e clareza. Outro exemplo é Paulo também, né? Ele era um grande mestre das igrejas, né? Apesar de ele ser apóstolo, ele também era mestre, né? Como eu disse, né? O apóstolo ele tem essa facilidade de transitar entre todos os dons. Que discipulou e instruiu várias igrejas usando as escrituras para educar e corrigir. Tá. Qual que é o propósito dos dons ministeriais? O aperfeiçoamento dos santos. Está lá escrito lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, né? Os dons ministeriais equipam os santos para o serviço cristão. Cada crente tem uma função a desempenhar e os ministros são responsáveis por treiná-los e capacitá-los. E também para a edificação do corpo de Cristo, né? Esses dons promovem o crescimento espiritual e a unidade da igreja, levando à maturidade. Quando cada ministério funciona plenamente, o corpo de Cristo é fortalecido. Por que é bom a gente saber essa distinção entre os 5 ministérios, né? Não sabia disso até hoje, tenho 20 anos de crente e sou uma bênção. Realmente, tem gente que não sabe disso. Mas a gente vê muita rixa, muita discussão às vezes dentro das igrejas, porque uma pessoa pensa, não, a igreja vai crescer quando a gente fazer grandes evangelismos. Aí o outro vai lá e diz, não, mas a igreja vai crescer quando a gente fizer grandes missões. Outros vai lá e diz, não, a igreja vai crescer quando a gente tiver mais profecia, mais revelação. E outros vai dizer, não, a igreja vai crescer quando tiver mais amor, mais cuidado. E outro vai dizer, não, a igreja vai crescer quando tiver mais palavra, mais doutrina, mais ensino. E muitas vezes tem essa briga, não, a igreja não está crescendo por causa disso, não está crescendo por causa daquilo, a igreja não tá evoluindo por causa disso, por causa daquilo. Por quê? Às vezes é um mestre discutindo com um pastor, às vezes é um evangelista discutindo com um apóstolo, dizendo, não, o que importa é fazer evangelismo, não, o que importa é ministrar a palavra, é focar na palavra. E o que importa, na verdade, é os 5 ministérios fluindo, um apoiando o outro, um ajudando o outro. Às vezes a pessoa pensa, não, porque vocês pregam só o amor, só a graça, só o vinde a mim, mas vocês não pregam também o negar a si mesmo, né? Normalmente é uma queixa do mestre, né? O mestre tem mais isso da doutrina, da palavra, mas o evangelista ele prega mais uma palavra mais leve, mais evangelística mesmo. E não é que o evangelista está errado ou que o mestre está certo, não que o mestre está errado ou o evangelista está certo, os dois estão certos. Tudo um pouco. Exatamente, um evangeliza, um traz para dentro da igreja e o outro ensina, o outro doutrina. É isso, enquanto o pastor cuida, para depois o apóstolo, o profeta mostrar o direcionamento e o apóstolo enviar. É isso. Nós temos também, por último, né, Jesus exemplifica cada um dos 5 ministérios, né? Jesus Cristo, como os dons são dele, né, pela graça dele, Jesus ele foi apóstolo, ele foi profeta, ele foi evangelista, foi pastor e foi mestre. Ele foi enviado por Deus, né, ministério apostólico de Cristo, né? Se vocês depois lerem lá Hebreus capítulo 3, versículo 1, está lá escrito lá que Jesus ele é o apóstolo dos apóstolos. Ele era profeta, né? Moisés já tinha profetizado, ele cumpriu todas as profecias, né, que falavam sobre ele, mas do que ser resposta de profecia, ele também era um grande profeta, profetizou sobre o fim dos tempos, profetizou sobre a sua volta, profetizou sobre coisas que já aconteceram. Lucas capítulo 4, versículo 24, tem profecias de Jesus. Evangelista, né? Ele foi o maior dos evangelistas, ele proclamou o evangelho, né? Através da vida, da morte, da ressurreição dele, nós temos o evangelho a ser pregado, né? Ele é o bom pastor, né? João capítulo 10, versículo 11, e mestre, né? Várias passagens falam dele como mestre, né? Ele ensinou com autoridade e as pessoas o chamavam de mestre, né? Mateus capítulo 7, João capítulo 13, amém?
Jesus demonstrou cada um desses dons em sua plenitude, mostrando o caminho que todos devem seguir. Os dons ministeriais não são apenas títulos, mas chamados de Cristo, dados com um propósito eterno, a edificação da igreja. A diferença entre cargos e ministérios esclarece que esses dons não dependem de reconhecimento humano para sua eficácia. Jesus chamou e capacitou cada um para o serviço, e assim como os 5 dedos da mão, esses ministérios trabalham juntos para a maturidade do corpo de Cristo. Que possamos honrar e operar nesses dons com dedicação, respeitando o papel de cada ministério e cooperando para o avanço do reino de Deus, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, irmãos?